Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Topeira Zodiacal Entrevista. Eu sou a Maju e hoje teremos em nosso primeiro programa o convidado para lá de especial. Ele é um produtor de conteúdo sobre Cavaleiros do Zodíaco e um dos fãs mais apaixonados pela obra que conheço. Com vocês, meu amigo Damien Tempest. Fala pessoal do canal Topeira Zodiacal, meu nome é Damien, do canal Damien Tempest. Eu sou um produtor de conteúdo que fala de Cavaleiros do Zodíaco. Tenho um canal no YouTube chamado Damien Tempest, um perfil no Twitter chamado Damien Tempest e um perfil também no Instagram chamado Biblioteca de Blue Grade, né, tendo postagens todos os dias. O canal também tem dias fixos para se postar, né? E quase todo sábado e domingo temos o meu programa lá no canal no YouTube, que é o Damien Cast, onde a gente já levou diversos convidados, né? Queria aproveitar esse momento de introdução aqui para poder agradecer o convite da Maju para essa entrevista. Muito feliz, muito grato por poder estar participando disso aqui agora. Também estou bastante grata por você ter aceitado o convite. É uma honra tê-lo aqui no canal. Para quem não sabe, eu já participei de 2 lives lá do canal dele. E uma delas foi sobre os 10 anos do filme da Lenda do Santuário. Foi muito divertido. Então, gente, Maju é muito especial porque ela foi a primeira convidada. É uma honra receber aqui de novo. É mesmo, essa é uma verdade. Maju foi a primeira a participar da live. Ainda não era Damien Cast. Damien Cast veio depois. Mas foi a primeira a participar da live. A gente fez um geralzão da franquia, né? 2023, passamos o ano a limpo. Falamos de bastante coisa legal. Uma live muito legal, inclusive. Procurei aqui a live. É a primeira live do canal. Agora, vamos iniciar a entrevista. Nosso convidado responderá cerca de 10 perguntas. Vamos ver qual é a primeira? Como você conheceu os Cavaleiros do Zodíaco? Eu conheci Cavaleiros do Zodíaco ali em 2005, 2006, mas não foi por televisão não, porque eu sei que nessa época acho que passava ou na Rede TV ou na Band. Eu conheci porque a gente, né, eu e a minha família, a gente tinha o costume de ir a locadoras de vez em quando. Ainda era a época de locadora, né? Streaming só chegou muito tempo depois aqui no Brasil. Acho que ainda nem existia na real, o streaming veio alguns anos depois, mas enfim. E aí o primeiro DVD que eu aluguei de Cavaleiros do Zodíaco, acho que era o primeiro ou acho que era o segundo, tenho quase certeza que era o segundo. Que tinha a luta do Shiryu contra o Seiya, DVD da Play Art. E foi por conta disso que eu conheci. A minha irmã mais velha até gostava e tal, mas a gente não tinha o costume de ver isso dentro de casa. Então, por conta desse DVD, eu iniciei assim a minha vida em Cavaleiros do Zodíaco, e aí posteriormente comprei alguns outros DVDs também e tudo mais. Então foi por conta disso, foi assim que eu conheci Cavaleiros do Zodíaco, mais ou menos nessa época, 2005, 2006. Quando você entrou na fanbase? Foi ali mais ou menos por 2015 e 2016, né? Foi pouco depois de eu ter finalmente conseguido ter acesso a Next Dimension. Foi em 2014 que eu descobri que Next Dimension existia. Então, depois disso, eu comecei a tentar me aprofundar mais, a ter mais contato com a fanbase, etc. E aí, acho que ali por 2015 eu comecei a entrar em alguns grupos de Facebook. Foi o primeiro contato assim que eu tive com a fanbase. Não tinha Twitter, não tinha nada do tipo. E eu consumia muitos canais de Cavaleiros do Zodíaco por essa época também. Consumo até hoje. Então foi mais ou menos por ali. Acho que diria 2015 foi o ano que eu de fato entrei. Que inclusive eu me lembro que eu peguei muito a febre de SOG, né? Que é Soul of Gold. E pude viver bastante esse momento dentro da comunidade. Foi uma época até que bem legal em alguns aspectos, bem ruim em outros. Qual é a sua obra favorita da franquia? E qual é a menos favorita? O favorito é o clássico, né? O mangá clássico, acho que vai ser insuperável pra mim e acredito que pra muita gente também. Não foi por onde eu me iniciei, eu comecei com um anime, mas é a base de tudo, é a base inclusive pro anime. É o produto que eu mais gosto, o que vem da mão do Kurumada, acho que é bem redondinho, eu gosto de como o manga clássico se apresenta pra gente. A sequência que a Next Dimension também é muito boa, mas pra mim, pessoalmente, até hoje não teve nada que superou o clássico, né?
Então o clássico é o que eu mais gosto. Agora o que eu menos gosto, eu diria que somando tudo que a gente tem dentro da franquia, eu diria que o que eu menos gosto, assim, incluindo filmes, etc., diria que é o filme do Guerreiros da Armagedon. Com certeza é o que eu menos gosto. Eu acho o filme fora de tom, eu não gosto de muita coisa daquele filme. Acho ele meio arrastado em algumas partes. Então eu diria que é o produto que eu menos gosto. Se for, assim, falando de mangá e etc., acho que o mangá de Cavaleiros do Zodíaco que eu menos curto provavelmente é Darkwing. Possui alguma coleção de itens de Cavaleiros do Zodíaco? Se sim, qual o seu item favorito? Olha, coleção é uma palavra um pouco forte. Mas eu tenho sim alguns itens de Cavaleiros, eu até separei eles aqui para poder mostrar no vídeo. Eu tenho 15 volumes da JBC, né? Acho que é a primeira impressão essa, se eu não estou enganado. Eu tenho esse mangá aqui que eu comprei numa Bienal do livro há muitos anos atrás. É um mangá da Conrad, né, que é desse filme aqui do Durval, que é a Grande Batalha dos Deuses. Tenho esses dois mangás também da Conrad, que eu comprei recentemente. Né, um da saga... Não, os dois da saga de Hades, na verdade. Um é da... Esse aqui é de quando o Xion se revela. E esse aqui é a luta do Ikki contra o Ayakus. E eu tenho os meus DVDs da Play Art de Cavaleiros do Zodíaco, ó. Vou poder mostrar melhor, pessoal. Não tem todos aqui, tá faltando dois da fase Elísios, mas eu não achei aqui para poder mostrar para vocês. Mas esses são os DVDs que eu tenho, de Cavaleiros do Zodíaco também. Eu não tenho muita coisa, eu nunca tive muito acesso a bastante coisa de CDZ, por conta de condição financeira principalmente. Fui ter um pouquinho agora depois de velho. Os mangás, inclusive, da JBC que eu ganhei, que eu mostrei aqui, eu não comprei eles, né? Um seguidor me doou a coleção que ele tinha, porque ele queria se desfazer para poder comprar uma nova coleção que vai vir a Final Edition agora no segundo semestre. Mas eu diria que o item que eu mais tenho apego, se é que eu tenho apego algum, na verdade, eu diria que é esse DVD aqui. É o DVD 3 dessa parte aqui da Play Art, que ainda é do início da saga dos Cavaleiros Negros. E foi, acho que um dos DVDs que eu mais assisti na minha vida, assim, sabe? Ele tá até aqui, ó, bonitinho, dentro da capa, a parte aqui dos boxes que aparece e tal. Foi o primeiro que eu tive, por muitos anos eu tive, por muito tempo na verdade, não muitos anos, eu tive só esse. Por muitos anos eu tive poucos deles, né? Eu tenho outros, o mais recente que eu comprei é esse aqui, isso já tem tipo uns 10 anos. DVD deixou de ser uma coisa também a ser utilizada, então eu nunca mais procurei. Mas gostaria de ter todos os DVDs. Mas eu diria que é isso. Essa é a minha bem humilde coleção de Cavaleiros do Zodíaco. Como surgiu a ideia de criar o perfil e o canal do YouTube Damien Tempest? Criar o Damien foi um acidente, na verdade. Eu não tinha a pretensão de criar um canal no YouTube, nem de criar um perfil no Twitter, né? Tanto que o nome, Damien Tempest, ele é, na verdade, o Damien. Ele veio de um gerador de nomes de RPG, e o Tempest era o sobrenome de um personagem de um anime que eu tava gostando muito na época, né? E eu tinha criado esse perfil, o Damien Tempest, na verdade, para poder falar de outras coisas. Que eu não gosto de falar de anime, por exemplo, no meu perfil privado. Sempre tive muita vergonha. Então eu queria poder falar de anime, falar de outras coisas no geral que eu tinha vergonha de falar nesse perfil. Só que acabou que eu nunca usei ele direito, né? Por muito tempo eu não usei ele direito. Até que ano passado, depois que eu vi o filme live action, eu queria extravasar um pouco, porque eu fiquei muito chateado com aquele filme, muito irritado quando eu vi naquele momento. E aí eu joguei a minha opinião assim no Twitter, nesse perfil que eu dei meu Tempest. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou usar para algumas outras coisas aqui. E aí eu lembro que a primeira thread que eu fiz, o primeiro texto que eu fiz era sobre Dragon Ball. Era comparando assim, né, a filosofia do 16, que ele fala pro Gohan, para que o Gohan protegesse as plantas, os animais do mundo que ele tanto amava, e o Thorfinn, de Vinland Saga, que dizia que ele não tinha inimigos nem nada do tipo. Eu quis fazer uma comparação entre essas duas coisas e escrevi um texto. E aí um cara gostou bastante, ele curtiu a ideia, e aí começaram a me seguir, algumas pessoas começaram a me seguir, e aí eu quis falar de Cavaleiros do Zodíaco. Então a minha primeira thread efetiva foi sobre Hades Santuário. Eu escrevi um pouco sobre Hades Santuário, que eu achava
o que eu deixava de achar, o que pra mim é o auge técnico da franquia até hoje. Quando se fala de tudo, né? Animação, direção, roteiro, tudo pra mim é muito bem feito, muito bem executado ali. E aí eu quis falar sobre. E aí eu fiz a thread, chegaram pessoas, e aí eu comecei a seguir outros perfis que eu seguia no meu perfil pessoal, né, de Cavaleiros do Zodíaco, que davam notícias, e aí eu comecei a comentar algumas notícias também. E aí foram chegando outras pessoas, alguns discordando, outros concordando, e aí eu tô aqui. Foi um grande acidente, na verdade. E o canal no YouTube, ele surge porque muitas pessoas começaram a me perguntar se eu não queria fazer vídeo. Ali no final do ano passado, novembro mais ou menos, outubro, novembro, eu comecei a receber muitas perguntas a respeito disso. Por que você não cria um canal no YouTube? Pô, tu fala bem e tudo mais, seria legal. Só que eu sempre tive muita vergonha de falar, de aparecer, esse tipo de coisa. Mas eu precisava quebrar um pouco essa vergonha também, né? Então, eu olhei, né, passei por muita coisa no final do ano, olhei e falei assim, pô, quer saber? Eu vou criar um canal no YouTube. Era pra eu poder expandir um pouco mais, pra ter um outro local, mas eu pensei assim, vai ser... Vou falar ali algumas coisinhas e tal, e o meu público que tá ali no Twitter vai ver. Era o que eu pensava, assim, né? E aí, graças a Deus, o canal tá crescendo bastante agora, né? No momento que eu tô te respondendo isso aqui, a gente chegou a 400 inscritos lá no canal. Então, é uma marca muito grande pra mim, né? O canal foi criado em dezembro do ano passado e só passou a ser alimentado em janeiro. Então, muita coisa mudou de lá pra cá, né? Mas a ideia foi assim, foi tudo um grande acidente. Eu não tinha planejado nada, não planejei ser o Damien Tempest, foi tudo um grande acidente, um feliz acidente, posso dizer hoje. Poderíamos contar sobre a biblioteca de Bluegrade? A biblioteca de Bluegrade, ela surge na verdade no ano passado. Ela era a minha ideia de podcast, né? Eu tinha criado um podcast com esse nome e eu sempre quis ter uma página chamada Biblioteca de Bluegrade, porque eu gosto do conceito, eu acho o nome legal e eu acho muito melhor do que eu ser mais um Starril dentre vários outros que existem aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, tanto faz. Eu queria ter uma coisa que fosse diferente. E a página, né, a Biblioteca de Bluegrade é um sonho porque eu gostaria de poder produzir conteúdo de Cavaleiros do Zodíaco com outras pessoas também, com amigos que eu conseguisse fazer e a gente se juntar para poder falar sobre, aí, pô, parar, fazer live discutindo, ter uma call para poder falar de Cavaleiros do Zodíaco, porque foi uma experiência que eu não tive quando mais novo, né? Eu gostaria de poder ter agora que eu tô um pouco mais velho, e é mais fácil de você poder conversar sobre esse tipo de coisa quando você é mais velho, eu acho. Pelo menos essa sensação que eu tenho. Então, o projeto ele nasceu como esse podcast sozinho. Aí eu criei uma página que era a Judeca, que acabou não dando certo. E aí agora esse ano a gente se juntou, né, eu e mais algumas pessoas de confiança e criamos a Biblioteca de Bluegrade, que tem uma página lá no Instagram e que a gente está buscando expandir em breve também pro Twitter e também pro YouTube, para poder criar mais conteúdo e alimentar um pouquinho mais a comunidade. Quais são os seus cavaleiros de bronze, prata e ouro favoritos? Eu costumo dividir um pouco, né, o que é personagem, o que é cavaleiro. Personagem eu falo sobre arco narrativo dele, o desenvolvimento daquele personagem, e sobre o cavaleiro é como ele se aproxima do ideal que é um cavaleiro, um verdadeiro cavaleiro. Então, indo um pouco nessa lógica, né, dentro dos de bronze eu diria que o meu personagem favorito provavelmente é o Ikki. O Ikki tem um arco de personagem incrível, na minha opinião, tanto quanto o Yoga tem, que é outro que tem um arco de personagem muito bom, mas o meu cavaleiro favorito dentre todos eles, dos de bronze, é o Seiya. Para os de prata é um pouco mais difícil aplicar essa lógica, porque não tem tantos bons personagens e tem poucos cavaleiros de verdade. Então, juntando tudo, unindo todas as obras da franquia, eu diria que o que consegue melhor unir essas coisas é o Suikyo. E fazendo menção também ao Orfeu, então eu diria que o meu cavaleiro de prata favorito é o Suikyo de Taça, de Next Dimension. E o cavaleiro de ouro favorito, vou muito nessa lógica também. O meu personagem favorito, não só dos Cavaleiros de Ouro, mas de toda a franquia, é o Saga. O Saga é o meu personagem favorito, mas o meu Cavaleiro de Ouro favorito, o meu cavaleiro favorito de toda a franquia, é o Ayurus de Sagitário. O que você mais admira na comunidade de fãs de Cavaleiros do Zodíaco?
Olha, Maju, pergunta difícil, viu? Bem difícil, na verdade. Eu poderia usar de exemplo um momento muito positivo da comunidade, que foi a live, né, pro Rio Grande do Sul, de arrecadação que a gente arrecadou mais de R$ 2.000, se eu não estou enganado, para a causa, né, para poder mandar um dinheiro para lá, para o Rio Grande do Sul e etc. Eu tive a honra e a felicidade de participar dessa live, que foi idealizada pelo Ed, né, do canal do Permito. Mas eu não posso dizer que esse é uma coisa que me admira muito na comunidade, porque é um evento muito pontual, né? A gente não tem esse tipo de coisa. É raro que isso aconteça. E eu não posso dizer que a comunidade ela é lá muito unida também. Então assim, hoje em dia, pouca coisa eu de fato admiro. Pouca coisa. Eu admiro algumas pessoas dentro da comunidade que têm paciência para poder explicar, que são educadas para poder falar e que produzem conteúdos que me agradam bastante. Acho que um exemplo que eu posso dar, que é uma pessoa que está bem próxima a mim hoje em dia também, é o Felipe, do canal Mundo Ceia. É um cara que eu gosto bastante, que ele traz notícias, traz análises, gosto muito das opiniões dele, é um cara que eu gosto bastante de conversar. Mas assim, algo na comunidade de uma forma geral, não diria que tem algo que eu admire de fato. Infelizmente, existe uma parte bem tóxica de fãs dentro da fanbase da franquia. Como combater a desinformação e a toxicidade presentes nela? Olha, eu queria poder dizer que eu combato isso de alguma forma. Mas o combate que eu tento fazer, se é que isso pode ser chamado de combate, ele não é algo direto. Eu não gosto de ficar respondendo as pessoas e ficar numa treta, assim, porque isso gera coisas que eu não gosto. Né? A pessoa vai me xingar, às vezes eu perco a cabeça e vou querer xingar ela de volta. Ou isso atrai pessoas, né, que tentam me defender, como já aconteceu algumas vezes, e aí gera um ambiente ainda pior. Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de coisa, já fiz. Não gosto quando faço, sempre que faço me arrependo posteriormente. Mas eu tento combater isso de alguma maneira com o meu conteúdo. Então é apresentando um outro tipo de visão, é apresentando os fatos que a gente de fato tem acesso, porque tem muita coisa que a comunidade trata como fato que não é. Muita coisa que a gente pensa que é verdade que não é. Tem muita coisa dentro de Cavaleiro Zodíaco, do bastidor de Cavaleiro Zodíaco, que é muito obscuro para todos nós. O final de Cavaleiro Zodíaco, da sua publicação ali nos anos 90, início dos anos 90, 1990, ela é muito obscura da razão. O porquê o Kurumada apressou a obra? Foi porque ele tinha um problema na mão? Foi porque a editora estava querendo cancelar e pressionando ele? Foi porque ele de fato estava muito cansado? Tem diversas versões. O Kurumada já falou sobre. Tem gente que rebate e diz que não é isso. Então, assim, é muito complicado de você ter uma certeza. É a mesma coisa do fracasso do Prólogo do Céu. É sobre a demissão do Yamauchi, o diretor da fase Santuário de Hades, né, diretor do Prólogo do Céu também. Ele foi demitido após isso. Tem gente que coloca a culpa nisso, nele, aquele. Então esse tipo de coisa ela é muito difícil de você ser combatida, principalmente quando é algo tão bem sedimentado dentro da comunidade. Querendo ou não, o Cavaleiros do Zodíaco faz 30 anos aqui no Brasil esse ano. Vamos exagerar um pouco e dizer que há 30 anos existe uma comunidade aqui no Brasil de fato, que seja engajada, que fale um com o outro, né? É um exagero. Mas são 30 anos de desinformação que você tenta combater. Como é que você faz isso? Quando as coisas são tão bem sedimentadas e bem construídas ali. É difícil, é muito difícil. Então a forma que eu encontro de poder combater isso de alguma maneira é com o meu conteúdo. É falando, é tentando apontar, trazendo algum texto informativo ou dando indicação de algum vídeo que trate do assunto que eu acho que vale a pena, que é bom. Ou nas lives quando eu trago os convidados que também sabem sobre o assunto, que sabem falar sobre o assunto, ou que vem com outras versões, a gente tenta conversar a respeito. Eu acho que é a melhor forma de você combater desinformação. Agora, essa parte tóxica é mais complexa, porque vai muito da pessoa também. Tem gente que é tóxico na hora de falar, na forma de se portar e etc. A forma como eu tento combater isso, particularmente falando, é tentando não ser desse jeito. É tentando ter eu sempre tenho, né, tento pelo menos, ter um jeito mais polido para falar, uma outra forma de abordar, de me comunicar, de falar com as pessoas, que não me leve a exageros, que não me leve a ironias, que não me leve a diversas coisas. Óbvio, eu não sou perfeito. Eu erro muitas vezes, eu
me porto dessa forma que eu não gosto muitas vezes, mas eu tento refletir, tento melhorar e tudo mais. Então eu diria que dessa forma. Não é nada fácil você combater esse tipo de ambiente tóxico, porque a comunidade sempre vai ter elementos que são tóxicos, mas a gente tenta, né, de alguma forma. E eu acredito que pelo menos a comunidade que está ali ao meu redor, ao seu redor também ali no Twitter, é um pessoal que é bom, de fato são boas pessoas, que mesmo nas discordâncias tentam falar, debater, e é tudo bem educado ali na maioria das vezes. Diferente de outros locais, que as pessoas apontam o dedo ou xingam, como já aconteceu comigo, por exemplo. Então é um local um pouco mais ameno. Mas é tudo uma questão de bolha. Quando você tem uma fanbase que ela é de média a grande porte, é muito difícil você conseguir distinguir o que é bom e o que é ruim ali dentro, quem são as boas e as más pessoas. Principalmente porque muita gente tá dentro da fanbase e não interage. E muita gente que é ruim interage bastante, faz muito barulho. Então dá a impressão que isso é um efeito muito maior do que de fato é. Entende? Mas acho que pouco a pouco a gente vai conseguindo, se não combater isso, pelo menos ignorar o suficiente, tendo o nosso próprio público e a nossa própria maneira de agir dentro da comunidade. E a última pergunta: quais são suas esperanças para o futuro da franquia e de sua fanbase? Minha esperança pra franquia eu diria que é o anime de ND vindo, né? Acho que é a minha principal esperança, que a gente tenha uma animação em Next Dimension e que isso possa alavancar não só a franquia canônica de uma forma geral, mas também todas as agregadas que temos, né? Então, eu gostaria muito de uma volta de The Lost Canvas, apesar das pessoas não esperarem ouvir isso de mim. Eu gostaria muito de uma animação do episódio G, de uma nova animação de Santiago, de uma animação de Darkwing, de uma animação de Rise of Poseidon. Eu acho que quanto mais produtos a franquia tiver, mais a gente que é fã tende a ganhar, né? E quanto mais a gente puder consumir isso, principalmente, quanto mais a gente puder ter Cavaleiros do Zodíaco na mídia para que a gente, enquanto fã, possa consumir, e não só consumir, mas avaliar, criticar positivamente, negativamente e divulgar isso, porque a gente consumir é uma divulgação, as pessoas querendo ou não, eu acho isso importante, bem importante na verdade. Então, para a franquia, essa é a minha esperança, de que Cavaleiros do Zodíaco volte a crescer, que volte a ter uma força, que volte a ter mais impacto, e aí não falo no mundo, né, mas falo especificamente no Brasil, que a gente está numa situação bem delicada assim da fanbase atualmente, né, na minha opinião. E sobre a fanbase de uma forma geral, eu acho que a minha esperança grandiosa mesmo é que a gente tenha um futuro mais positivo dentro da fanbase, sem tanto hate, sem tantas coisas tão negativas como a gente tem, sem tanta desinformação, que venham novos fãs principalmente para dar uma revigorada, para trazer novos tópicos ou para reviver velhos tópicos de uma outra maneira. Eu acho sempre muito positivo. E espero que isso, se isso vier a acontecer, principalmente com a animação de Next Dimension, que nós, enquanto comunidade, a gente esteja pronto para isso, para receber essas pessoas, para tratá-las bem também, e para que a nossa comunidade volte a crescer. Porque cada dia que passa está não cada vez menor, porque as pessoas estão desaparecendo por qualquer motivo que seja, mas é uma comunidade cada dia menos engajada, com toda certeza. E isso, infelizmente, é muito triste, por diversos motivos, né? Muitos produtos que poderiam ter mais sucesso, mais visibilidade, mais N outras coisas, não tem por algum tipo de preconceito, como foi Santiago, por algum tipo de preconceito, agora não de cunho social, mas com outras obras como a Episódio G, que as pessoas implicam um pouco com o traço, ou com Darkwing por ter uma outra roupagem, enfim. Eu gostaria que esses produtos pudessem ser abraçados de alguma forma, ou pelo menos consumidos para que se possa criticá-los de toda forma, né? Eu acho que isso é importante, acho que essa é a minha esperança para os próximos anos da fanbase. Estas foram as 10 perguntas feitas ao nosso convidado de hoje. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por participar dessa entrevista tão especial e que você possa continuar crescendo cada vez mais na nossa comunidade de fãs. Sempre será muito bem-vindo por aqui. Minha participação chegou ao fim, né? Agora eu tô aqui me despedindo de vocês. Agradeço de novo a Maju pela essa entrevista. Eu realmente não esperava ser convidado para esse tipo de coisa. Normalmente é tudo do lado contrário.
Eu que faço o programa com as pessoas, eu que não entrevisto, porque o Deviancast não é bem uma entrevista, mas eu que tô ali falando, perguntando coisas, etc. Então é legal estar do outro lado aqui dessa vez, poder falar um pouco, poder me apresentar de outras formas também, além do YouTube, do canal no YouTube no caso, além do Twitter, que vocês também me conhecem com um pouco mais de frequência e contato. E acho que é isso, né? Muito obrigado a Maju, muito obrigado a você que viu aí essa entrevista. Não se esqueça de dar o like e se inscrever se não conhece o canal Topeira Zodiacal aqui da Maju, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É um conteúdo muito maneiro, muito legal. E não mais é isso, meu povo. Um grande beijo, espero poder vê-los futuramente no Twitter e nas lives do canal e nos vídeos do canal Damian Tempest também. Muito obrigado, valeu. Se inscrevam no canal, o sigam no ex-Twitter, @DamianTempest, e no Instagram, @BibliotecaGraade. Fiquem bem e até o próximo programa!